Agora eu convido o professor Richard Simank. Ele é graduado em psicologia, mestre e doutor em filosofia. Atualmente é professor titular do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Professor visitante no Departamento de Estudos Psicossociais e Psicanalíticos na Universidade de Essex, no Reino Unido. E na revista Humana também organizou o dossiê e publicou diversos artigos. O Richard pediu desculpas, ele não vai poder entrar no, no Zoom. Então, tem que passar adiante. Tá, então vamos mudar a programação. Eu Uhum. convido o professor Alfredo Nafaneto, que é psicanalista, mestre em filosofia, doutor em psicologia clínica, professor titular do programa de pós-graduação em psicologia clínica da PUC aqui em São Paulo, também professor e supervisor do IBPW e da AIVA, colabora atualmente na formação de psicanalistas chineses, além de tudo isso, e publicou diversos artigos na Natureza Humana. Bom, boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, né, dos organizadores. Depois de ouvir os colegas que me antecederam, eu resolvi mudar um pouco o tema da minha fala para não ficar repetindo o que os outros já disseram. E resolvi falar um pouco sobre a minha relação pessoal com a revista Natureza Humana. Eu me tornei um psicanalista winnicottiano algum tempo depois de ter orientado a tese da Elza Oliveira Dias na PUC de São Paulo, que era sobre as psicoses, a teoria das psicoses em Winnicott, e que foi defendida em 1998. Então, isso aconteceu, eu me tornei psicanalista mais ou menos no começo do século XXI, levado por uma primeira paciente borderline que eu recebi, e cujo tratamento me obrigou a sair da linha original na qual eu tinha sido formado, que era uma linha kleiniana, bioniana, e ter que migrar para uma perspectiva winnicottiana. E nessa época, então, eu comecei a ter que estudar o Winnicott, escrever sobre o Winnicott, comecei a ser convidado a participar dos colóquios do Winnicott, e eu queria publicar aquilo que eu escrevia, obviamente. E nessa época não havia a quantidade de revistas de psicanálise que existe hoje. E a coisa era mais complicada ainda, porque o Winnicott não era um autor tão conhecido como ele é hoje. Então, corria-se o risco de mandar um artigo sobre o Winnicott para a revista de psicanálise e o artigo voltar ou ser rejeitado porque não entendiam muito sobre o que você estava falando. E eu digo isso porque isso aconteceu comigo não lá no começo do século, mas alguns 10 anos atrás, com uma revista do Rio de Janeiro, para a qual eu mandei um artigo, e o artigo foi devolvido dizendo que eu não entendia nada de Winnicott, que eles não entendiam sobre o que eu estava falando. Então, até hoje isso ainda acontece. Então, a revista Natureza Humana, ela tinha essa vantagem, ela reunia um corpo de autores, de pesquisadores, psicanalistas, filósofos, enfim, que conheciam o Winnicott, que estudavam o Winnicott. Então, era uma certa garantia de você mandar um artigo sobre o Winnicott e o artigo ser lido, avaliado corretamente, quer ele fosse publicado ou não. Então, minha primeira publicação, primeiro artigo meu que saiu na Natureza Humana foi em 2005 e o último foi agora em 2024. Então, são 19 anos em que eu publico na Natureza Humana. Tive que parar de publicar um período em que justamente a qualis da revista baixou e aí a universidade me proibia absolutamente de publicar em qualquer revista que tivesse uma nota de qualis baixa. E voltei a publicar a partir do momento em que a qualidade da revista aumentou novamente. Eu fui olhar os meus dois artigos, o primeiro e o último, e eles versam sobre a mesma temática, que é a tentativa de descrever a singularidade do pensamento e da clínica do Winnicott, comparando-a com outras linhagens psicanalíticas. No primeiro artigo eu fazia isso, tentando discriminar o pensamento e a clínica winnicottiana de alguns pensadores neofreudianos, entre eles o René Roussillon, né? E esse último artigo que eu escrevi agora, o primeiro era um artigo só meu,
e esse último eu escrevi junto com o Alexandre Patrício de Almeida e o Felipe Pereira Vieira, que são dois orientandos meus. Um que o Alexandre fez mestrado, doutorado e agora faz pós-doc comigo. E o Felipe fez mestrado e agora está fazendo doutorado. E que é sobre uma comparação entre a construção do pensar no pensamento do Bion e no pensamento do Winnicott. Então, eu vejo que a minha temática não mudou muito de lá para cá. É sempre uma tentativa de diferenciar, discriminar o pensamento do Winnicott, mostrando as suas convergências, divergências com as outras linhagens psicanalíticas. E, nesse sentido, a revista, para mim, foi de extrema utilidade, né? Na minha experiência, embora ela tenha toda uma dimensão filosófica, sobre a qual já se falou bastante aqui, né? Eu não estou entrando nesse mérito, embora eu tenha alguns artigos sobre filosofia da psicanálise, essa não é a minha maior área de interesse, minha maior área de interesse é a teoria, a psicanálise teórico-clínica, né? Para mim, a grande mérito da natureza humana, na minha experiência, foi se tornar o maior veículo de comunicação e de troca de experiências entre os analistas winnicottianos, seja no plano teórico, seja no plano da clínica, não é? Acho que nenhuma outra revista de psicanálise conseguiu realizar essa interlocução tão bem quanto a natureza humana, né? Então, para mim, foi uma revista fundamental no meu percurso como pesquisador e estudioso do Winnicott, nessa troca de experiência com colegas que partilhavam os mesmos caminhos, não é? Então, eu agradeço a revista Natureza Humana e espero que ela continue por muitos anos e continue a realizar esse trabalho belíssimo que ela tem realizado até então. E obrigado mais uma vez pelo convite.